Olá, bom dia! Hoje vamos dar sequência àquela série de mensagens iniciada ontem aqui no Instagram, onde eu vou deixar o link para você assistir na íntegra a mensagem lá no canal Pão de Cada Dia. Começamos a série de mensagens sobre o capítulo 23 de Mateus, lemos até o versículo 3 e hoje vamos ler do 4 ao 12, pois vai se referir ao mesmo assunto, ao mesmo tema, acerca dos escribas e fariseus, os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou acerca das práticas que eles faziam, para que nós também hoje não venhamos fazer e observar uns aos outros. Veja o que diz a partir do versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Está se referindo aqui aos fariseus e aos escribas que estavam atando, ou melhor, dando fardos pesados, colocando fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, a si mesmo eles não querem suportar, mas aos outros eles colocam esses fardos. Então, muito cuidado. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Todas estas coisas são para aparecer. Seria muito bom que estivesse com o coração inteiro para agradar a Deus. Quando nós estamos com o coração buscando agradar ao Senhor, nós não ficamos pensando se vamos parecer ou não parecer com um cristão. Nós simplesmente estamos buscando a Deus e vivendo como um. Então não precisamos nos preocupar se a aparência vai ser de um cristão ou não. Porque muitas vezes e muitos se perdem tentando parecer, não, mas isso não vai parecer um cristão. Não, mas desse jeito, ou desta forma, ou daquela, não vai parecer que eu sou um seguidor de Cristo. Antes, nós devemos nos preocupar em estar fazendo a vontade do Senhor, em estar buscando, em estar sendo sincero com Deus. O resto é Ele quem vai aperfeiçoar. Nós não podemos acrescentar nem sequer um côvado acima da nossa estatura. Dirá mudar a nós mesmos simplesmente pelo nosso querer, pela nossa vontade. Não é pela força, mas sim pelo Espírito. Então nós temos que buscar sim estar em sinceridade com o Senhor. Buscar a Deus de todo o nosso coração. E quem vai nos moldar, quem é o oleiro, é o Senhor. Não somos nós uns aos outros ou querendo parecer-se alguma coisa. Nós temos de ser, de buscar ser. E assim, consequentemente, a nossa aparência, o nosso exterior vai ser mudado. Todas estas coisas são para aparecer. Seria muito bom que estivesse com o coração inteiro para agradar a Deus. Quando nós estamos com o coração buscando agradar ao Senhor, nós não ficamos pensando se vamos parecer ou não parecer com um cristão. Nós simplesmente estamos buscando a Deus e vivendo como um. Então não precisamos nos preocupar se a aparência vai ser de um cristão ou não. Porque muitas vezes e muitos se perdem tentando parecer, não, mas isso não vai parecer um cristão. Não, mas desse jeito, ou desta forma, ou daquela, não vai parecer que eu sou um seguidor de Cristo. Antes, nós devemos nos preocupar em estar fazendo a vontade do Senhor, em estar buscando, em estar sendo sincero com Deus. O resto é Ele quem vai aperfeiçoar. Nós não podemos acrescentar nem sequer um côvado acima da nossa estatura. Dirá mudar a nós mesmos simplesmente pelo nosso querer e pela nossa vontade. Não é pela força, mas sim pelo Espírito. Então nós temos que buscar sim estar em sinceridade com o Senhor. Buscar a Deus de todo o nosso coração. E quem vai nos moldar, quem é o oleiro, é o Senhor. Não somos nós uns aos outros ou querendo parecer-se alguma coisa. Nós temos de ser, de buscar ser. E assim, consequentemente, a nossa aparência, o nosso exterior vai ser mudado. Lá no versículo 26, que nós vamos chegar lá, fala sobre o sepulcro caiado, sobre nós limparmos primeiro o nosso interior e depois o nosso exterior vai ser consequência do nosso interior que está limpo. E não o contrário, porque não vai acontecer mudança, você mudando a sua forma, a sua aparência, se lá dentro você realmente não está convencido desta mudança, mudado lá dentro. E assim é que nós devemos proceder. Continuando, diz assim, pois trazem
largos filactérias. Filactérias eram aqueles tipos de pergaminho, rolo, com vários escritos ali, de tudo sobre o que deveríamos fazer ou deixar de fazer, como se fossem as anotações bíblicas, e eram as anotações bíblicas, mas também deles à população, a quem eles estavam pregando. E alargam as franjas dos seus vestidos, ou seja, né, para parecer bem frondosas e também que se cuidam, não aparecem os tornozelos. E continua no versículo 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Tudo isso para parecer, porque no seu coração, o coração deles não estava transformado, não estava verdadeiramente convertido ao Senhor em primeiro lugar, e muito menos quando o Senhor Jesus veio, eles acreditaram. Seguindo no versículo 7. E saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, eles gostavam e queriam ser chamados pela população, pelos outros. Rabi significa mestre, e eles adoravam esse tipo de saudação, gostavam de ser vistos como santos daquela época. E diz assim no versículo 8, vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Repito, todos vós sois irmãos. Você que segue a Cristo, eu que sigo a Cristo, você e eu, não importa nada mais. Nós somos irmãos, nem mais e nem menos que outros, independente do cargo que você ou eu venha a ocupar. Somos todos irmãos. Somente um é o mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. E diz mais, e a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está onde? Nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Aqui reitera o que foi dito no versículo 9. Porém, o maior dentre vós será chamado vosso servo. E a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lembrando aqui que o maior vai servir o menor. Ou seja, você pode estar numa posição muito acima, mas você sempre tem que saber que é servo. Ao servir alguém, você está servindo a Cristo. Então não é porque você está acima que você não vai servir. Ao contrário, é aí que você deve servir. E ainda diz sobre aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. Lembrando que aquele que se humilha não é porque ele quer ser exaltado, ele não deve ter este pensamento de antemão. Ah, eu preciso me humilhar, eu vou me mostrar. E aí você vai estar parecendo com os fariseus e escribas aqui, os quais o Senhor está se referindo. Nessa aparência de humilhação, mas o coração não está humilhado diante de Deus, não. É só para os homens ver, como diz um ditado, é só para inglês ver, que você parece estar se humilhando diante de todos. E assim você vai enganando aos outros e principalmente a si mesmo. Mas sim, seja humilhado e queira a humilhação no sentido ao Senhor de todo o seu coração, porque você o ama e você não quer se exaltar sobre ninguém. Continuamos na próxima.